Graças a Deus, estamos começando mais um Almoço com Deus. E agora, a partir desse momento, nós vamos tratar de um assunto muito importante aqui para o reino de Deus, para você e eu, para nós que vivemos hoje na dispensação da graça. Este almoço com Deus é um almoço espiritual. Bom, o almoço com Deus começou há 11 anos atrás, na Câmara dos Vereadores, lá no auditório, onde eu faço toda quarta-feira de meio-dia a um culto, uma leitura da palavra, uma oração, com o pessoal da Câmara mesmo, né? Servidores, serviçais, alguns vereadores que comparecem, ali também aparecem pessoas que visitam a gente, até do juizado, muita gente comparece ali. Mas o almoço com Deus, ele nunca teve comida, né? Não oferecemos nada ali, nenhuma comida. É um almoço espiritual. Podia até ser chamado de jejum com Deus, porque na verdade o alimento é porque é o seguinte, deixa eu explicar. Nós somos corpo, alma e espírito. Então o nosso corpo, a nossa carne, alimenta-se de quê? Feijão, arroz, picanha, né? Bacalhau, tudo isso é alimento para o nosso corpo. Mas para a nossa alma e para o espírito, o que nos alimenta é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é o alimento da nossa alma, o alimento do nosso espírito. Eu quero que você saia daqui hoje alimentado dessa live, tá? Hoje o livro é de Neemias capítulo 8. Vamos estudar esse livro, junto com o apóstolo Trinché e o pastor Gessé Santos, que está também já conosco nessa live. Daqui a pouquinho vamos falar sobre a leitura da palavra, o cristão e a política, e também a obra social que a igreja realiza, naturalmente em paralelo com o Estado, para somar ao Estado. A grande importância da obra social que nós, enquanto igreja, realizamos para a sociedade. E ai do governo, ai dos governos, não fosse essa parceria que as igrejas têm e produzem para fazer com que as questões sociais sejam amenizadas, as desigualdades, o sofrimento do povo seja amenizado com o trabalho das igrejas. Bem, amigos, você pode mandar para cá o seu nome para a oração. Eu já vou começar orando aqui para iniciar o nosso culto. E no final da live, nós fazemos uma oração forte, uma oração de cura, de libertação para os que creem. Porque tem gente que não crê, eu não posso fazer nada por isso, né? Eu lembro nós tínhamos um político aqui no Rio de Janeiro, muito famoso, na época do governador Brizola, famosíssimo ele. Ele não cria, ele era ateu, tinha a convicção dele, né, de viver segundo apenas ensinamentos dos seus gurus, né, orientadores da terra, mas não cria no Todo-Poderoso. Ele contraiu uma doença incurável e um dia ele falou assim, ó, bem que eu não acredito em Deus, bem que eu não creio em Deus, mas ele disse, eu vou fazer uma coisa que eu não queria fazer. E ele, no auge da sua dor, do seu sofrimento, gritou, Deus me ajuda. E aí, eu creio que houve remissão para esse homem. Enquanto está tudo bem, você pode não crer, mas na hora da dor, a gente só tem uma solução, é clamar a Deus. Olha aqui, diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu li para vocês agora aqui o Salmo de número 1. Salmo 1, leia isso. Os justos e os ímpios, os que creem e aqueles que não creem na palavra de Deus. Vamos agora fazer a oração inicial. Vou fazer uma oração com todos e em seguida voltamos com o estudo do livro de Neemias capítulo 8. Prepare a sua Bíblia, prepare já o seu coração. Esse livro de Neemias, ele vai tratar de uma reorganização do povo de Israel em Jerusalém. Como você pode ver, nós estamos aqui diretamente de Jerusalém e você pode observar que essa cidade hoje é maravilhosa, mas ela foi uma cidade de ruínas, de tristezas, de angústia, de muita desigualdade social. Mas um homem levantado por Deus, trouxe justiça social,
trouxe de fato de volta o culto a Deus e restaurou Jerusalém. E ela está hoje, até hoje, sob a direção dos princípios iniciados lá no tempo de Moisés, mas restaurados pelo profeta, um homem de Deus chamado Neemias. Vamos falar com Deus agora. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós entramos na tua presença, meu Pai, todos nós ligados nessa fé, invocamos o nome do Todo-Poderoso Deus, do Criador dos céus e da terra, do Deus que nos criou, que nos formou, e que cremos nos teus projetos, que são bons para nós. O Senhor não criaria gente para nos ver sofrendo, triste, amargurado, não. O Senhor nos criou para nos fazer felizes, para que possamos exaltar o teu nome. Nós somos o teu troféu, nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. Então vem, meu Pai, nesta noite, ou melhor, nessa tarde, venha sobre nós nesse dia. Abençoa a gente agora, que esta leitura da palavra, ela venha entrar no nosso coração, que haja entendimento por parte daquele que ouve, daqueles que vão acompanhar esse trabalho, este culto, esse serviço que nós prestamos ao Senhor. Abençoa essa minha irmã, toma em tuas mãos, meu Pai, essa irmã Heloísa que nos acompanha agora. Eu oro pela Ana, eu oro, meu Deus, por todos que têm acompanhado esse trabalho. Senhor Jesus, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, que na leitura dessa palavra haja manifestação do teu poder e do teu Santo Espírito, para a glória e louvor do teu santo nome. E todos que oram comigo digam amém, digam graças a Deus, em nome de Jesus. Ainda que a terra não floresça, aleluia. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro no dia de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, aleluia. Nós alegraremos no Senhor, independente da situação. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, aleluia. Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia. Glória a Deus, que maravilha. É isso aí, a nossa fé é inabalável.
Ainda que tudo pareça dar errado, ainda que haja traidores, ainda que haja aquele que não confia no Todo-Poderoso e que mesmo assim está do nosso lado, mas não confia no teu poder. Senhor, eu creio no teu poder, eu creio que o Senhor pode fazer maravilhas e fará, como fizeste ao teu povo aqui em Jerusalém. Muito bem, Neemias capítulo 8, deixa o seu nome para a oração. Vai lá, mãe da família, nomezinho, eu vou fazer uma oração junto com o apóstolo, daqui a pouquinho, bem forte, para abençoar a tua vida. Creia no poder de Deus, amém? Vamos lá, Esdras 8, diz assim: em chegando 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia prescrito a Israel. Então, o povo agora começa a ter sede da palavra de Deus. Os muros foram reerguidos, 52 dias foi construído tudo, construção maravilhosa, mas aí agora vem a parte mais difícil, que é cuidar das pessoas espiritualmente e fisicamente. Daqui a pouco o apóstolo vai trazer esse esclarecimento para todos nós. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Quer dizer, não podia trazer criança, nem alguém que fosse muito velho, idoso demais para não entender, mas os que entendiam a mensagem. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Olha que interessante. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, igual esse aqui que eu estou agora, né? De madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele, à sua direita, Matitias, à direita, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maaseias. E à sua esquerda estava Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Olha como foi definido quem estava à direita. Tinha quantos, hein? A sua divina, está lá, à direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À direita. À esquerda tinha Pedaías, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinha 7. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Quando abriu a Bíblia, né? A palavra, o livro, era um rolo, era um pergaminho, naturalmente. Não tinha Bíblia como hoje, né? Então tá. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém e amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabitai, Odias, Maseias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu devido lugar. Você vai entender daqui a pouquinho, porque esse povo levou anos e muitos anos sem ter conhecimento da palavra de Deus, totalmente desligado, desvinculado dos preceitos, dos altares de Deus. E aí o povo sofreu muito, mas agora há uma restauração. Vamos falar daqui a pouquinho junto com nossos pastores e o apóstolo. Leram no livro na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Tem pessoas que não entendem, alguém tem que explicar a palavra para ela. Neemias, aliás, muita gente fala: pô, eu não entendo a palavra de Deus, não consigo entender. Às vezes falta para você uma pessoa que te explique. Eu me lembro que uma vez, lá na minha casa, um homem foi instalar uma antena de televisão e ele resolveu me ensinar a Bíblia. Eu não conhecia nada. Aqueles estudos me ajudaram tanto, você não imagina como ajudou tanto a entender a palavra. A partir dali eu engrenei.
e estou até hoje aí, 40 anos depois. Então, Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. O povo estava emocionado, estava feliz da vida, né? Disse-lhes mais: ide, irmãos, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não tinham nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Já dizia minha pastora Antônia, a alegria do Senhor é a nossa força, né, pastora? Muito bem, e é verdade. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados, não é hora de clamar, de lamentar, não é hora de não, parem de chorar, é hora de se alegrar, momento de alegria. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a reorganizar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante as festas do 7º mês, que são as festas dos tabernáculos, até hoje existe isso lá. Que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades, e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de jambuzeiros, ramos de murtas, né? Ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos atos da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas, e nelas habitou, porque nunca fizeram isso os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num. Olha só, desde aquele tempo de Josué, quando Josué entrou em Jerusalém, né, naquela ocasião, ainda fazia essa prática. Havia uma prática que fazia constante. Desde que o povo saiu do Egito até chegar a Jerusalém, eles habitavam em cabanas. E aí, mas para lembrar desse fato, tinha que continuar fazendo essas festas, e cada um fazia cabana para si. Bom, mas isso foi esquecido. Mais de 100 anos, 170 anos, esqueceram dessa prática. E aí retoma a prática agora com Neemias. Dia após dia, diz aqui assim, filho Num, e até aquele dia, e houve muito grande alegria, muita alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último dia, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo estava prescrito. Quer dizer, era a lei de Deus, havia essa orientação de que as festas do tabernáculo durassem 7 dias, e no 8º dia uma grande assembleia solene, de alegria, de cântico, de música, de louvores, de adoração, porque o povo de Deus é assim. Você não tem ideia do que é a alegria que nós sentimos quando estamos na presença do nosso Deus, a paz que vem. Por isso diz: a minha paz vos dou, paz que muita gente não tem. Como muita gente queria ter uma paz, como todos queriam viver paz. Tem gente que daria tudo para ter paz, mas não pode, porque a paz está em Cristo Jesus. Ele é o príncipe da paz. Se você abraça Jesus, se você entrega a tua vida para Jesus, certamente você vai ter paz para sempre, tá bom? Daqui a pouquinho vamos fazer os nossos comentários com o apóstolo Trinché e o nosso pastor Gessé Santos. Após a canção, voltamos com todos vocês. Até já. Mande seus nomes para a oração.
De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer chorar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembro mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia! Nenhuma condenação há para quem está em Cristo, para quem entregou a vida para Cristo. Ele perdoa os teus pecados. Você sabia disso? Bom, vamos agora conversar com o apóstolo Renato Trinché sobre esse livro de Esdras. Apóstolo, por favor, venha para cá. E eu quero já também chamar o nosso querido pastor Gessé Santos, que vai participar conosco dessa live, também tratando desse assunto, Neemias 8, Neemias capítulo 8, e também vamos falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre as obras sociais. Aí tem um convidado que vai estar junto conosco também, doutor Alessandro. Vamos falar da importância da igreja no serviço social que ela pratica em paralelo ou em conjunto com o Estado. Daí a importância da igreja no cenário do cenário mundial, no cenário de um país, de uma cidade, e o trabalho que ela realiza. O que seria, apóstolo, o que seria dessa cidade, Rio de Janeiro, onde nós temos aqui um relevo excelente, com muitos morros, com muita desigualdade, né? E em cada comunidade, em cada setor, em cada lugar dessa cidade, existe ali uma igreja, existe ali um pastor que cuida de muitas pessoas que foram vítimas de tantas mazelas e que são cuidadas por conta desse trabalho que nós realizamos junto à sociedade. Mas daqui a pouco o senhor falar sobre isso. Eu quero agora trazer as suas considerações sobre essas questões aqui, que diz que Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esse chamamento, apóstolo, como é que o senhor explica isso para a gente? Bom dia, bispo, a paz do Senhor, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Querido, boa tarde, né? Perdoa. A gente está aqui dentro da igreja, né? Uma boa tarde para o senhor, boa tarde a todos que estão nos vendo agora nesse almoço com Deus maravilhoso. Quero agradecer ao senhor mais uma vez pelo privilégio de poder participar junto aqui com o senhor da palavra de Deus. E a Bíblia, esse capítulo 8 é um capítulo assim muito especial, né? Porque nós podemos ver nesse capítulo 8 agora começando uma nova etapa do governo de Neemias, né? Neemias, como nós estamos aprendendo aqui desde o primeiro capítulo, foi aquele homem que, quando recebe a notícia lá ainda no reino da Pérsia,
que Jerusalém estava destruída, que o povo havia voltado o seu retorno da Babilônia. Sim. Encontram tudo lá destruído, e ele pede liberação ao rei, o rei libera ele chega lá, anima o povo, começa uma obra da reconstrução dos muros, que era o principal, que muro significa proteção, a proteção da cidade, e o povo estava, o templo destruído, suas casas destruídas, e agora começa depois houve oposição, depois ele faz um censo no capítulo 7, para saber quem estava ali, de qual tribo era, de qual era a sua descendência. Agora chega no capítulo 8, e eu quero ler esse primeiro versículo, porque diz algo tremendo, né? Que os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Então, agora eles já haviam organizado tudo. O muro não só estava reconstruído, mas agora estavam todos dentro da cidade. E depois que tudo é organizado, agora Esdras, que era um escriba, né? O escriba era aquele que prescrevia a lei, que escrevia nos pergaminhos, e eram as pessoas que mais conheciam a lei, por ser aqueles que repetiam, né? O tempo todo escrevendo, e assim eram divulgadas por todos os lugares. E os escribas eram aqueles representantes que escreviam nos papilos para que pudessem ser enviados às regiões. Então, por repetir a escrita, né, a função do escriba era essa, eles passavam a ser um dos maiores conhecedores da lei. Perfeito. E também era sacerdote. E a Bíblia diz que depois eles se juntaram como se fosse um só homem na praça. Então agora nós podemos ver a unidade do povo. E Neemias, ele tem uma visão incrível, porque ele era um grande líder, né? Ele tem uma visão que, primeiro, vamos levantar os muros, porque nós precisamos fortificar nossa cidade, e levantar os muros de maneira que não houve brecha. E depois que está tudo ok, verificou, já separou todo mundo, quem podia estar, quem não podia estar, aquele povo misto que estava lá. Tá bom, agora nós vamos organizar a vida espiritual do povo, né? E como fazer isso? Eles estavam afastados da lei, bispo, durante 70 anos. 70 anos. Então, há 70 anos que eles não ouviam nada a respeito da lei de Moisés. E aonde estava o livro da lei? Dentro do templo. Então, olha que coisa forte, né? Estava perdido dentro do templo. Bom, eu quero já fazer uma conjectura aqui, porque essa é uma realidade hoje, nos dias de hoje. Muitas das vezes as pessoas carregam a Bíblia, elas andam com a Bíblia, vão para a igreja com a Bíblia, mas muitas das vezes está perdido dentro da casa dela, lá no Salmo 91. Por quê? Porque as pessoas não buscam instrução da palavra de Deus. A leitura, né, cotidiana da palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é lâmpada, ela é luz, ela ilumina o nosso caminho. Nós precisamos estar sempre buscando a palavra de Deus, porque ela é a única fonte de vida para o cristão, a única fonte de vida para mim, para cada um de nós que estamos ligados aqui nesse almoço com Deus. E a Bíblia diz que ele começou a ler. E bispo, olha que coisa incrível. Ele começa a ler de maneira que todos podiam entender. Porque havia muito tempo, bispo, que eles não ouviam nada sobre o livro da lei. Eles estavam vivendo em outro reino, com deuses pagãos, numa região cosmopolita, numa região ecumenista, onde tinha vários deuses, aquela coisa toda. Eles voltam e então Esdras, ele começa a ler de maneira que todos pudessem compreender. Então, isso é algo incrível, porque muitas das vezes se lê a Bíblia, se fala, como nós estamos fazendo aqui, bispo, toda semana, trazendo de maneira que todos possam entender. É lógico que quando vamos olhar para a própria exegese do texto, não tem como a gente esmiuçar isso num período de tempo tão curto como é o almoço com Deus, né? Existem coisas mais profundas que estão dentro do texto, mas estamos lendo da maneira que todos possam entender. E qual era esse objetivo de Esdras, né? Porque o povo estava reunido como só um homem, como se fosse só um homem. Todos estavam focados naquele momento. Então, para que falar da lei? Para que falar das coisas de Deus de maneira que só alguns entendessem? Então ele começa a falar da maneira que
todos pudessem entender. A ideia da unidade, bispo, eles precisavam se unir em fé. A fé precisava estar entrelaçada entre eles. E ele lê de maneira que todo povo pudesse entender. E agora nós vamos ver uma outra estratégia também muito importante, porque aqui no versículo 5 diz: Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e esse podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou, né? Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: amém, amém. E então eles adoravam o Senhor prostrados com o rosto em terra. Então olha a estratégia. Você precisa ir para um lugar mais alto, da maneira que todos possam te ver. Meu Deus, Neemias era um homem extremamente ungido por Deus, mas um homem também de uma estratégia, bispo, interessante, porque nós não vemos em momento algum Neemias lendo o livro da lei. Por quê? Porque ele não poderia fazer isso, ele não era um sacerdote. E só o sacerdote podia fazer isso. Ele escolhe Esdras, que era um sacerdote e também escriba. Bom, eu não vou escolher só um sacerdote, eu quero um sacerdote que conheça bem a palavra e que possa transmiti-la de maneira que todos compreendam. Então, a estratégia desse homem de delegar função, mas não uma função a qualquer pessoa, a pessoa que pudesse transmitir o recado de Deus de uma forma tão intensa, tão maravilhosa, que todos pudessem ser contagiados por aquele momento. Porque a ideia de Neemias era: bom, se esse povo aqui não se voltar para Deus, não adianta muro construído, não adianta casa construída, não adianta templo construído, como o senhor acabou de falar agora há pouco, né? Muitas pessoas buscam a paz e literalmente, né, existem muitas pessoas que dariam todo o dinheiro do mundo pela paz, mas a paz só em Cristo, só em Deus. E esse povo, agora Neemias coloca lá um púlpito no lugar mais alto, e todos começam a ver Esdras falando, e na medida que ele ia falando, a palavra de Deus ia contagiando aquele pessoal, de maneira que eles ficam de pé. Esdras então canta um louvor, e o povo começa a dizer amém, amém. Bispo, aquele povo estava 70 anos longe da presença de Deus, mas agora eles estão se voltando para o Senhor, dando glória a Deus. Meu amigo, eu não sei qual problema você está vivendo, mas quando o livro da lei é falado, a glória de Deus desce, a glória de Deus nos contagia. E eu quero convidar você nessa tarde. Talvez você entrou aí para ver desanimado, passando um monte de luta, um monte de problema na sua vida. Eu quero convidar você, assim como Esdras, nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus. Eu quero convidar você a levantar as suas mãos aí onde você está, dar um glória a Deus, acreditar que vão existir dias melhores, que o teu amanhã será melhor do que hoje, que Deus tem poder para fazer coisas incríveis na sua vida, que Deus tem poder para realizar uma obra tremenda na sua vida. Basta nós nos animarmos em Deus. E foi isso que aconteceu, bispo. O povo se animou. O povo ficou feliz da vida, quer dizer, com aquela atitude, né? O pastor Jessé já está na linha com a gente também, está ali. Então, podemos ouvir o senhor, pastor Jessé? Pastor Jessé? Eu não estou lhe vendo, mas eu sei que o senhor está na linha. Pastor Jessé Santos, nosso companheiro aqui, ele está enquadradinho aqui, está com dificuldade de falar. Estamos aqui. Oi? Para cá um pouquinho? Um pouquinho? Isso, enquadrou o pastor Jessé. Está ouvindo? Pastor Jessé, as suas considerações, o apóstolo falou aqui algo que em torno desse livro. Agora queremos ouvir o senhor também. Mas a voz dele não está chegando aqui. Mas a voz dele está indo para o ar? Está indo, as pessoas estão ouvindo. Atenção, assessoria. Está ouvindo o pastor Jessé aí? Vocês estão ouvindo ele? Eu não entendi. Não entendi. Bom, estamos aqui no ar e com um áudio bem expressivo. Eu não tenho como ouvir. Tem que sair a voz dele aqui. Tem que sair a voz dele aqui. Né? Bem. O senhor está sendo ouvido pela rede, mas eu não estou lhe ouvindo aqui. Já vamos providenciar para ouvir o senhor. Graças a Deus.
Bom, estamos aqui com o equipamento ligado, pleno, e estou ouvindo bem aqui, tanto o senhor como o apóstolo, essa bela mensagem que foi Agora dada sim. para nós. Paz perfeita vos seja multiplicada. Amém. Bispo João Mendes, eu estava aqui observando a palavra, não só a palavra dada na sua prévia, no início dessa live maravilhosa. Antes eu quero aqui saudar aos ouvintes desta live, muito bem aplicada, e pela palavra também dada pelo apóstolo, muito boa. O livro de Neemias é um livro muito inspirador na história que foi vivida por Neemias e também Esdras, o sacerdote, que nos espelha muito como nos convém conduzir nos dias de hoje, para que, como interlocutor da palavra de Deus, nós venhamos saber como nos conduzir na vida desta vida. E eu estava observando esse capítulo 8 durante esses dias e destaquei algumas coisas muito importantes para a carreira episcopal e também para uma vida espiritual salutar da igreja e do povo que necessita ser alcançado pelo Evangelho hoje ainda, né? Esdras, ele convidado por Neemias, depois de ter passado por todo aquele processo que já entendemos, desde a queda de Jerusalém, a sua invasão, em que os muros foram derribados e suas portas queimadas, né? Ele chama Esdras o escriba e sacerdote, e eu acho interessante que ele faz a leitura do livro diante da praça que estava diante da porta das águas. Ele faz essa leitura tanto perante os homens como também perante todas as mulheres. E assim, eu tenho dito no meu dia a dia, em minhas pregações, que o que vai mudar a história de uma nação, o que vai mudar a história de uma cidade e de um povo, é exatamente quando nós primamos pela propagação daquilo que o próprio Deus deixou no rolo sagrado, para que nós viéssemos instruir o nosso povo. A leitura da palavra de Deus e a aplicabilidade da mesma, ela é fundamental para que o povo de Deus venha ter êxito em sua jornada, né? A outra coisa que eu observo aqui, e eu já falei algumas vezes sobre isso, é que Neemias, Esdras, o escriba, ele estava diante de um púlpito de madeira, e que foi feito exatamente para aquele fim, fizeram para aquele fim. E o púlpito de madeira, ele tem aí, a meu juízo, algumas significâncias com relação ao evangelho genuíno. Eu estava, em uma certa feita, falando com algumas pessoas, né? O Senhor Jesus, quando ele veio como Messias prometido para Israel, isso surpreendeu os judeus de alguma forma, porque eles esperavam um Messias poderoso que viesse sobre um cavalo branco, uma cavalgadura de ouro, que ele destruísse todos os inimigos de Israel. E Jesus, ele nasce de um estábulo em Belém, entre os animais, caminha entre os desterrados, e na sua entrada triunfal sobre os lombos de um jumentozinho, eu observo que Jesus, ele queria provar para a humanidade que todo aquele que deseja galgar o reino do céu, ele precisa deixar o caminho da simplicidade nortear a sua vida, porque Deus é simples, né? Perfeito. E esse púlpito de madeira fala muito sobre isso, sobre a simplicidade, a construção desse púlpito para aquele verdadeiro fim. Vejo também, de alguma forma, que esse púlpito de madeira é construído
para que venhamos ensinar a palavra de Deus e fazer a leitura daquilo que Deus quer do seu povo, daquilo que Deus reivindica do seu povo. E aqui nós enxergamos que o povo estava com os seus ouvidos atentos para ouvir quando Esdras lia a palavra de Deus e a lei perante o povo, e aquele povo se encheu de alegria e se humilharam de tal maneira que adoravam ao Senhor de rosto em terra. Se o senhor me permite, eu quero contar aqui um testemunho muito rápido. Por gentileza. Em 1965, eu caí de uma altura de 2,40 metros de cabeça no chão e morri instantaneamente na cidade de Epaminondas, Ottoni, em Minas Gerais, né? E ali não havia recurso, a cidade mais perto, Teófilo Otoni, ficava a 140 quilômetros, então colocaram o meu corpo sobre uma mesa e ali as famílias encheram a minha casa e velavam no meu corpo e eu estive morto durante 7 horas. E então, já à tarde, 7 horas depois, chegou em minha casa 2 pastores e perguntaram: o que aconteceu aqui? Jessé morreu. E rapidamente, um pastor que dorme no Senhor, João Batista, que morreu na cidade de Carmo, aqui no interior do Rio de Janeiro, ele foi para um canto da sala da nossa casa e botou a cara no chão, o rosto em terra. Às vezes há muitas pessoas que hoje dizem que orar com o rosto no chão, com a cara no pó, não é higiênico, não é muito educado, mas lá em Lamentações 3:27 está escrito assim: põe a tua boca no pó, porque talvez assim ainda haja esperança. E foi o que o povo fez quando eles ouvem a leitura da palavra de Deus pela boca de Esdras, o sacerdote e escriba, e adoram ao Senhor com o rosto em terra. Quando o pastor João Batista fez aquilo, um outro pastor chamado João Rodrigues da Silva, que partiu para a eternidade em 77, ele descobriu aquele lençol que cobria o meu corpo e me levantou ao céu e disse: Senhor Jesus, contempla o desespero do coração dessa mulher que trabalha, dando duro, para alimentar os obreiros que estão construindo a sua casa. A oração dele foi simples e disse: por gentileza, devolve a vida de Jessé. O pastor João Batista, que estava com a cara no chão naquele momento, deu um salto, ficou de pé, viu quando o Espírito da vida entrou no meu corpo, eu ressuscitei e estou vivo até hoje para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. O ponto de madeira fala da simplicidade, e Deus ama a simplicidade porque Deus é simples. E a Bíblia diz que ele usa as coisas desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Quanto mais simples, mais Deus opera. E eu vejo isso aqui acontecendo literalmente no governo de Neemias, através de Esdras, o sacerdote. O povo se inclina e adora a Deus com o rosto em terra. E a outra coisa, o povo estava no seu lugar e eles eram como um, estavam unidos. Quando eu falo sobre isso, no capítulo 11 do livro de Gênesis, a partir do versículo 6, está escrito assim: então disse Deus, eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E é isso que eles começam a fazer. Agora, não há restrição para tudo quanto eles intentarem fazer. Aí está a causa do resultado da alegria do povo depois, e a alegria do Senhor é a nossa força, através da iniciativa do governo de Neemias e também a palavra que foi dita através de Esdras. Deus disse lá do céu: esse povo está unido, eles são um só e eles falam uma mesma língua. Quando ele diz agora não haverá restrição para tudo quanto eles intentarem fazer, ele está dizendo: o que eles colocar no coração para fazer, eles vão conseguir. Porque quando o povo está unido numa mesma língua e eles estão unidos como um só corpo, tudo que eles colocar no coração, a mão de Deus estará sobre eles e a bênção do céu cairá sobre este povo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, eu observo isso aqui, e depois disso tudo, Neemias diz: não entristeçais, porque a alegria do Senhor
é a nossa força. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Glória Deus abençoe, pastor João Mendes. Fica aí. Não, pastor Jessé, fica aí. Daqui a pouco vamos falar sobre a importância da obra social da igreja. A importância da obra social para o Estado e para as pessoas, né? Ainda aqui agora conversando com o apóstolo Trinché, a gente... Sim, senhor. Sim, eu costumo dizer que a igreja que não tem social está faltando alguma coisa, é uma igreja acadêmica. Opa, daqui a pouco vamos falar sobre isso aqui, tá bom? Com o doutor Alessandro também. Apóstolo, essa passagem que eu li aqui, eu marquei para a gente falar também um pouquinho, é assim, leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor. Eu já falei aqui que quando eu comecei na fé, eu recebi um homem na minha casa para colocar uma antena de televisão, de TV,